O Porto Santo conseguiu mais uma vitória, mais uma conquista. As sucessivas reivindicações dos porto-santenses, com o sério empenho do Governo Regional e das entidades locais, finalmente deram frutos. O bilhete corrido é, felizmente, uma realidade. Enquanto vigorou o acordo entre a TAP e a Aerocondor, até 2006, a quem estava obrigado a ir até a Ilha da Madeira para conseguir voo para o continente, era aplicado o sistema de bilhete corrido, sem qualquer custo adicional, pela ligação aérea Porto Santo de Madeira. Sistema esse que ficou suspenso quando a ligação regular diária entre as duas ilhas passou a ser assegurada pela SATA e, posteriormente, pela Aerovip, agora denominada Seven Air. Miguel Albuquerque assumiu este desafio perante a população do Porto Santo, com o arrojo e a frontalidade que lhe é reconhecida. Consciente de que esta não era uma decisão que dependia apenas da sua vontade política, empenhou-se para que, na primeira oportunidade, assim fosse, e assim foi. Este processo teve origem na abertura do novo concurso público internacional para a linha aérea entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. Faço questão de salientar também o papel do Secretário Regional do Turismo, Dr. Eduardo Jesus, que na altura reuniu com todas as entidades públicas do Porto Santo, recolhendo contributos para o caderno de encargos do referido concurso, defendendo essas reivindicações como suas fossem. O PSD sempre foi um acérrimo defensor desta solução para o Porto Santo. Nunca baixamos os braços. E, ao contrário do Partido Socialista, reivindicamos, ano após ano, o regresso deste direito fundamental dos porto-santenses. Mesmo estando esta medida no caderno de reivindicações para a elaboração do caderno de encargos, como afirmei aqui no dia 11 de outubro de 2017, e recordo, é fundamental impor a obrigatoriedade da companhia que ganhar a concessão da linha estar ligada ao Sistema Internacional de Reservas. Desta forma, será possível voar em parceria com outras companhias através de Interline ou Codeshare, possibilitando a implementação do bilhete corrido. Acreditamos, reivindicamos e conseguimos. E o filo nesta casa, como os anteriores deputados do PSD eleitos pelo Porto Santo fizeram. O Partido Socialista não o fez, pois a sua devoção e subserviência a Lisboa e ao Poder Central é sempre superior aos interesses da população da Madeira e do Porto Santo. Hoje é possível que qualquer porto-santense possa viajar com um único bilhete e tarifa corrida Porto Santo, Funchal, Lisboa e Lisboa, Funchal, Porto Santo, ou entre qualquer outra origem ou destino TAP, quer seja nacional ou internacional. Foram 14 anos de luta, de reivindicação, de inconformismo. Foram 14 anos em que o PSD liderou esta aspiração de todos os porto-santenses. Recordo as minhas declarações desta Assembleia a 5 de maio de 2016, em que, numa resposta a um pedido de esclarecimento do Dr. Ricardo Vieira, do CDS, afirmei o seguinte: neste momento, a preocupação do PSD e a minha, enquanto representante do Porto Santo, é que no próximo contrato de concessão, em 2017, esteja assegurado que a companhia garanta a possibilidade de codeshare, pois o problema é que a companhia atual não existe na Agência Internacional de Reservas. Portanto, não é possível marcar viagens e impossibilita o bilhete corrido. Agora, neste momento, o que é importante para o PSD é que no próximo contrato de concessão que seja realizado, essas garantias estejam proclamadas nesse documento e que seja obrigatória esta situação. Fim de citação. Posso também relembrar as palavras do Presidente do Governo num debate realizado nesta Casa subordinado ao tema Porto Santo, no dia 23 de março de 2017, em que, na questão relativa ao bilhete corrido, o Dr. Miguel Albuquerque proferia as seguintes palavras: todas as questões relativas a este dossiê têm sido tratadas com a Secretaria de Estado pelo Sr. Secretário Regional de forma periódica e constante, porque isto é uma questão de interesse para o Porto Santo e para a região autónoma da Madeira. É importante, nesta altura, questionar o que fez o Partido Socialista relativamente a esta matéria, de sublime importância para o Porto Santo e para os porto-santenses. A resposta tem tanto de triste como de enfadonha. A resposta é zero. Nada. O Partido Socialista não mexeu uma única palha. E a população questionar-se-á, mas por razão o Partido Socialista nada fez relativamente ao bilhete corrido. Porque simplesmente recebeu ordens de Lisboa e de António Costa para permanecer calado e estático, como se nada fosse ou pouca importância tivesse. E, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqui reside a diferença primordial entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. O Partido Socialista acata as ordens de Lisboa, agachando-se e renunciando à defesa dos interesses dos madeirenses e porto-santenses. Esta é a sua gênese. O Partido Social Democrata da Madeira jamais curvar-se-á perante Lisboa e interesses instalados. O Partido Social Democrata coloca sempre, mas sempre, em primeiro lugar, a defesa da região autónoma da Madeira e toda a sua população. É assim a forma de ser e de estar do IPD e PSD. E nenhuma destas afirmações surgem por acaso. São feitas de forma consciente e com factos e provas irrefutáveis. Como já referi, o PSD nunca se conformou com a ausência do bilhete corrido.
e posso referir diversos exemplos. Poderia perguntar, por exemplo, ao líder parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jaime Filipe, se já defendeu nesta casa em momentos anteriores esta causa. Mas não é necessário, pois sei que na bancada do PSD existe coerência e as causas são comuns e intemporais. Podemos recuar até o ano de 2009, mais concretamente ao dia 14 de maio de 2009, em que na discussão do diploma do PCP, curiosamente, o Sr. Deputado Jaime Filipe refere o seguinte: porque me parece que aqui há imprecisões no texto, que aqui é apresentado pelo PCP, mas que não viabilizam a análise em comissão, mesmo havendo imprecisão sobre alguns aspectos, como, por exemplo, não existir uma obrigação do passageiro do Porto Santo vir em voo corrido. Mas como em 2009 era Primeiro-Ministro o socialista José Sócrates, estas declarações entram nas estatísticas da praxis da guerra contra Lisboa e os governos socialistas. Então, ainda recuando, mas avançando no tempo, eis que nos deparamos com um governo de coligação direta liderado por Pedro Passos Coelho. E com um governo liderado por Pedro Passos Coelho, o que fez o PSD Madeira relativamente a esta matéria do bilhete corrido? Pois, ao contrário de outros, o PSD Madeira não defende as suas causas mediante o poder instalado em Lisboa. E assim foi mais além, apresentando no dia 8 de maio de 2014, nesta Casa, um projeto de resolução intitulado Implementação do bilhete corrido na ligação aérea Porto Santo, Funchal, Lisboa e vice-versa, com o seguinte texto. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD propõe a esta Assembleia que a sua proposta e voto favorável exija do Estado português o rigoroso cumprimento das suas obrigações constitucionalmente definidas, concretizadas através dos seguintes pontos. Ponto 1. Que assegure o princípio da continuidade territorial, única fórmula capaz de garantir a igualdade de tratamento entre portugueses do Porto Santo e os restantes portugueses. Ponto 2. Desenvolva todas as diligências junto da atual Autoridade Nacional de Aviação, a ESINAC, e junto da Companhia Aérea Nacional, TAP, e demais operadoras, para a criação das condições necessárias para que volte a ser implementado o bilhete direto corrido entre Porto Santo, Lisboa, Funchal e vice-versa. E ponto 3. E, por fim, que declare como obrigação de serviço público a ligação direta entre o Porto Santo e o território continental. Eram, na altura, Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, do PSD, e Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, do CDS. E não foi por isso que o PSD Madeira deixou de zelar pelo interesse e pelas reivindicações dos porto-santenses, pois estas vêm sempre em primeiro lugar, ao contrário do Partido Socialista. A TAP suspendeu no mês passado as ligações diretas do continente português ao Porto Santo e do Partido Socialista nem uma palavra. Nem uma palavra do deputado eleito, nem uma palavra do líder parlamentar socialista da Madeira, nem uma palavra do presidente do Partido Socialista da Madeira. Silêncio absoluto para o Ordem de Lisboa. Mas, felizmente, os portantenses começam a perceber a fraude que é este Partido Socialista da Madeira. A conquista do bilhete corrido é uma conquista do Porto Santo. E para o Porto Santo, em que o PSD da Madeira tem orgulho de ter estado sempre ao lado da sua população, nunca baixando os braços até à sua concretização. E por isso mesmo, parabéns ao Porto Santo. Muito obrigado.